Bem-vindas e bem-vindos. O tema de hoje move-se um pouco nas sombras da geopolítica, mas está a moldar o nosso futuro de uma forma muito, muito decisiva. Vamos falar do Fórum Económico Mundial, o EF. Exatamente. E da sua crescente influência quando a comparamos com gigantes como a ONU. A grande questão aqui é: será que o poder global está a mudar de mãos? A sair dos corredores diplomáticos para os encontros, bem, mais exclusivos de Davos? Para esta análise, baseámos-nos num diálogo muito particular. Foi entre o especialista Edson Zogby e uma inteligência artificial. E juntos eles dissecam esta nova dinâmica de poder. Sim, as controvérsias, o futuro. A nossa missão aqui é tentar perceber o que está mesmo a acontecer por trás das cortinas. Se a agilidade do setor privado está a deixar para trás a burocracia, a lentidão das instituições que conhecemos desde sempre. Ok, vamos então diretos ao assunto. De um lado temos a chamada velha guarda, a ONU, a Unesco, a Organização Mundial da Saúde. Estruturas enormes com décadas de história. Certo. E do outro, o Fórum Económico Mundial, que de repente parece estar em todo o lado a definir as conversas importantes. O que é que, no fundo, os distingue? Bem, a análise aponta para um contraste que é essencial. Agilidade contra formalidade. O F é, acima de tudo, uma plataforma. Muito ágil. Ágil em que sentido? Tem uma capacidade notável para juntar rapidamente os CEOs das maiores empresas do mundo, líderes políticos, os melhores cérebros da academia. O foco deles é quase cirúrgico, soluções económicas e tecnológicas. Mas a influência é diferente, não é? Quer dizer, não os vemos a enviar missões de paz ou organizar campanhas de vacinação? Precisamente. A influência deles é mais indireta. Mas isso não a torna menos poderosa? Uhum. Eles não implementam políticas diretamente, mas são mestres a gerar as ideias e, mais importante, a definir as agendas que os governos e as empresas depois acabam por seguir. São, no fundo, os arquitetos das conversas globais. É isso mesmo. O que nos leva à outra face da moeda. As agências da ONU, por exemplo, são lentas, são burocráticas, mas pelo menos têm uma legitimidade que o F não tem. Ou estou enganada? Não. Esse é o ponto central. Afinal, a ONU representa países, governos eleitos. O F representa Exatamente. quem? Exatamente. Interesses corporativos. Essa é a crítica e é um ponto absolutamente válido. A legitimidade da ONU vem dos seus Estados-membros. Eles têm mandatos formais para agir. Pensemos na ajuda humanitária, nos programas de saúde. Certo. O problema é que são um gigante com pés de barro. A burocracia é um pesadelo que paralisa quase tudo. E pior, qualquer decisão minimamente importante precisa do consenso de dezenas de países, cada um a tentar puxar a brasa à sua sardinha. E o resultado, muitas vezes, é a inação total. Exato. Então, o que estamos a ver não é bem uma substituição, é mais uma espécie de ultrapassagem pela via rápida. É uma boa analogia. Enquanto a ONU está presa no trânsito da diplomacia, o WEF acelera na via verde da inovação, especialmente em temas como economia digital, a IA, a sustentabilidade. Exatamente. E isto reflete uma tendência muito maior, num mundo que muda a uma velocidade alucinante. Sim, As organizações que conseguem crescer e agir rapidamente, com fortes ligações à inovação e ao capital privado, ganham uma vantagem competitiva enorme. As estruturas mais antigas, mais rígidas, por mais legítimas que sejam, lutam desesperadamente para não se tornarem irrelevantes. e essa tentativa de liderar as conversas levou o F a um dos seus momentos mais controversos. Foi em 2020, em plena pandemia. Assim, O grande reset. lançaram essa ideia que soava quase messiânica. Falou-se imenso sobre isso e, de repente, silêncio. O termo desapareceu do vocabulário deles. O que é que aconteceu? Bem, o conceito original, se o lermos com atenção, era bastante ambicioso. A ideia era: o mundo parou por causa da Covid-19. Certo. Em vez de tentarmos voltar ao normal de antes, que já tinha imensos problemas, vamos aproveitar esta crise para reconstruir a economia global de uma forma mais justa, mais verde, mais resiliente. Era uma oportunidade única de carregar no botão de reset. No papel, parece quase utópico. Uma ideia nobre. Então, onde é que tudo descarrilhou de uma forma tão espetacular? Descarrilhou na perfeição pública e na guerra de narrativas. Quase de imediato, o termo grande reset foi
sequestrado e transformado numa gigantesca teoria da conspiração. A ideia de que era um plano secreto de uma elite globalista. Exatamente. A história que vingou foi essa, que era um plano para usar a pandemia como desculpa para impor um controle autoritário, destruir a propriedade privada e criar uma nova ordem mundial controlada por eles. O nome tornou-se radioativo. Mas para além das teorias da conspiração, o material que analisamos sugere que havia também uma resistência mais institucional. A ideia era demasiado ruptiva, ameaçava interesses muito bem estabelecidos. Sem dúvida, foi uma combinação fatal. Por um lado, a desinformação que assustou o público. Por outro, a resistência silenciosa, mas muito eficaz, do status quo. Faz sentido. Pensemos nisto. Um reset a sério mexe com as fundações do poder, de grandes corporações, do setor financeiro, de governos que beneficiam do sistema atual. A palavra reset soa a perda de controle para quem o detém. Eles não iam deixar que acontecesse. Então, o que se seguiu foi uma retirada estratégica. O WEF percebeu que a marca Grande Reset estava irremediavelmente queimada e fez o que qualquer empresa faria. Um rebranding. Exatamente. Abandonaram o termo por completo. E de um dia para o outro, a conversa passou a ser sobre recuperação sustentável, construir um futuro melhor. Mas os temas de fundo são os mesmos. Exatamente os mesmos. Sustentabilidade, digitalização, inclusão. Só que a embalagem é muito mais neutra e menos assustadora. É uma lição incrível sobre o poder da comunicação, da narrativa. Sem dúvida. Mostra que, no século XXI, a melhor ideia do mundo pode ser destruída não pelos seus defeitos, mas pela história que se conta sobre ela. E demonstra a fragilidade destas iniciativas. Mesmo uma organização com o poder e a influência do UEF foi forçada a recuar perante a resistência combinada da percepção pública e dos interesses instalados. Essa incapacidade de vender uma ideia, mesmo que bem intencionada, levanta uma questão maior. Se o UEF não consegue gerir a sua própria mensagem, como é que se pode posicionar para ajudar a resolver as fraturas geopolíticas, que são muito mais complexas? Exato. E a análise avança para isso mesmo. Descreve o que chama de distrações perigosas no Ocidente. Sim, e este ponto é crucial para entender o vácuo de poder que existe hoje. O argumento é que as democracias ocidentais estão cada vez mais consumidas, paralisadas por debates internos extremamente polarizadores. Guerras culturais, políticas de imigração, o debate sobre o clima. Tudo se transforma numa batalha campal. Mas esses debates são importantes, não? Não se pode simplesmente ignorá-los em nome de uma estratégia global. Claro que são importantes. A questão que o diálogo levanta não é sobre a importância dos temas. É sobre o efeito paralisante que esta dissonância interna está a ter na capacidade do Ocidente de agir de forma unida no palco mundial. Enquanto as democracias gastam uma energia e um capital político imenso a lutar umas com as outras, internamente, os regimes autoritários, que não têm de se preocupar com o debate público ou com eleições, avançam de forma coesa e estratégica a moldar o mundo segundo os seus interesses. E isso cria uma oportunidade de ouro para uma organização como o UEF, certo? Teoricamente, sim. No mundo onde os governos democráticos não conseguem concordar numa estratégia comum, o Fórum poderia funcionar como uma espécie de Suíça diplomática, uma plataforma neutra para construir pontes. Exatamente essa é a janela de oportunidade estratégica. O UEF, não sendo um governo, tem a flexibilidade para juntar à mesma mesa atores que, de outra forma, não falariam. Podiam focar-se em áreas de interesse mútuo, regulação da IA, segurança das cadeias de abastecimento. Áreas óbvias, sim. O problema, e este é um ponto central da crítica, é que o Fórum não parece estar a conseguir capitalizar esta oportunidade. E porquê? Se são tão ágeis e estão tão bem posicionados, o que é que os está a travar? A análise aponta para uma causa surpreendente: a sua própria estrutura interna. É uma crítica fascinante. Argumenta-se que o modelo do UEF é demasiado centralizado e a palavra usada é personalista. Personalista? Por estar excessivamente dependente da visão de uma só pessoa. O seu fundador, Klaus Schwab, que lidera a organização desde que a criou há mais de 50 anos. Espere um pouco, mas não se pode argumentar que foi precisamente essa visão centralizada, quase ditatorial, que transformou Davos num fenómeno global. É uma excelente contrapartida. Não foi a consistência e o poder de Schwab que lhe deram o prestígio que tem hoje.
Se o descentralizarem, não correm o risco de diluir a marca e a influência? E a verdade é que durante décadas esse modelo foi uma força. Criou uma marca forte, uma direção clara. A questão é se esse mesmo modelo, que foi tão bem sucedido no século XX, ainda é adequado para os desafios do século XXI. Hum, A analogia usada é muito boa. O WEF funciona como uma companhia limitada, com uma gestão fechada de cima para baixo. Garante controlo, mas limita a inovação e a diversidade de perspectivas. E a alternativa seria? A alternativa seria transformar-se numa sociedade anónima. Uma estrutura de governação mais aberta, mais participativa, que incorporasse vozes de diferentes geografias, setores, gerações. Isso poderia tornar a organização mais resiliente. Não só mais resiliente, mas também muito mais inovadora. E mais em sintonia com um mundo que é, por natureza, descentralizado. E a análise não se fica pela crítica. Propõe uma solução bastante radical. Em vez dos tradicionais embaixadores, fala em criar uma rede tecnológica de nós de influência. O que é isso? É uma visão de futuro para a organização. Em vez de uma estrutura hierárquica, de pirâmide, imagine uma rede distribuída. Uma rede? Sim, teríamos hubs regionais autónomos em São Paulo, em Singapura, em Lagos, cada um a adaptar as grandes iniciativas globais do WEF à sua realidade local. Mas todos interligados. Todos interligados por uma plataforma digital que permite a partilha de dados e de conhecimento em tempo real. E é aqui que a tecnologia entra em cena para potenciar tudo isto, imagino. Exatamente. E de forma muito concreta. A análise sugere o uso de duas tecnologias-chave. Primeiro, inteligência artificial. Como? Não apenas para analisar dados, mas para fazer simulações. Imagina uma IA que pudesse prever o impacto de uma nova política climática na economia de diferentes países. Em tempo real, permitindo ajustar a rota antes de cometer erros caros. E a segunda é o blockchain, que é sempre associado à transparência. Sim, e aqui a aplicação seria revolucionária. Imagina uma doação para um projeto ambiental em que o blockchain cria um registro público e imutável. Qualquer pessoa poderia seguir o dinheiro. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, poderia seguir cada euro, desde o doador até ao painel solar que foi instalado no terreno. Acabaria com as suspeitas de corrupção ou má gestão. É esse o tipo de transparência radical de que estamos a falar. Portanto, a proposta é que o WEF evolua de uma organização que faz um grande evento anual na Suíça Para uma plataforma de inteligência global, descentralizada e a operar 24 horas por dia, 7 dias por semana. uma mudança de paradigma completa. Seria passar de um modelo de evento para um modelo de ecossistema, menos dependente de uma única figura e muito mais adaptável aos desafios de um mundo em constante mudança. Resumindo a nossa conversa, o quadro é complexo, cheio de contradições. Sem dúvida. Temos o Fórum Económico Mundial a posicionar-se como uma força ágil que desafia a ordem global tradicional, mas que, ao mesmo tempo, falha espetacularmente a comunicar uma das suas maiores ideias, o Grande Reset. E que, por sua vez, enfrenta uma crise existencial, com uma estrutura interna que pode já não estar à altura dos desafios que pretende resolver. A tensão principal é clara. Sim. O mundo precisa desesperadamente de coordenação para problemas que não respeitam fronteiras. Pandemias, alterações climáticas. Mas as instituições que temos para o fazer ou são demasiado lentas e politizadas, como a ONU, Ou, como o WEF, apesar de ágeis, enfrentam sérias questões de legitimidade e parecem presas num modelo de liderança do século passado. o diálogo que analisamos termina com a esperança de que estas ideias de modernização cheguem, de alguma forma, aos decisores do próprio Fórum. Sim. E isso deixa-nos com uma pergunta final para refletir. No mundo onde a tecnologia já nos permite criar redes descentralizadas, transparentes, inteligentes, fará ainda sentido depositar as nossas esperanças em grandes instituições monolíticas? Ou será que o futuro da governação global está não numa única organização, mas num ecossistema de muitas organizações mais pequenas e ágeis, interligadas em rede, que competem e colaboram para encontrar as melhores soluções para os problemas de todos nós?